A partir de hoje, só joga no Corinthians quem entender o que é o Corinthians. O Gabigol vem pro Corinthians. Sobre Gabigol. Ainda sobre o Gabigol. Que é o Gabigol. E a resposta deixou muito torcedor animado. Gabigol, tem conversas adiantadas, tá bem... Depende deles agora, né? A gente vem conversando bastante. É um atleta que nos interessa, que eu sempre brinco, né? Tem as nossas características. Continuar falando do Corinthians, o Augusto Melo, né, assumiu ontem a presidência do Corinthians para um mandato de 3 anos. No primeiro discurso, ele já apontou muitos problemas que o clube vive, anunciou reforços, prometeu mais contratações e todo mundo quer saber de uma negociação específica do camisa 9, do tal de Gabigol. Será que vem ou não vem? Foi o assunto mais perguntado para o novo presidente do Corinthians. O Gabigol vem pro Corinthians. Sobre Gabigol. Ainda sobre o Gabigol. Que é o Gabigol. E a resposta deixou muito torcedor animado. Gabigol, tem conversas adiantadas, tá bem... Depende deles agora, né? A gente vem conversando bastante. É um atleta que nos interessa, que eu sempre brinco, né? Tem as nossas características. Na posse de Augusto Melo no comando do clube pelos próximos 3 anos, uma figura chamou a atenção. O diretor de futebol, Marcos Braz, representou o Flamengo na cerimônia. Uma presença com pouca intenção de despistar a negociação em andamento. Não, o Marcos Braz veio gentilmente representando o Flamengo, o presidente Landim. O fato da negociação com o Gabigol, eu conversei com a diretoria do Flamengo, nos interessa, está em tratativa, estamos conversando. Seria um sonho do corintiano. Mas também, se não der certo, a gente sabe que tem as duas possibilidades. Se não der certo, a gente já tem plano B e C e a gente está partindo para isso também. O primeiro ato no poder foi o anúncio de 3 reforços. O volante Ranieri, que estava no Cuiabá, o meia Rodrigo Garro, que veio do Tajeres, da Argentina, e o lateral esquerdo Diego Palacios, equatoriano que jogava nos Estados Unidos. O zagueiro Félix Torres, também do Equador e que estava no México, só não foi confirmado porque ainda faltam detalhes da assinatura do contrato. A partir de hoje, só joga no Corinthians quem entender o que é o Corinthians. Vamos lá, vamos para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Agora contato com o nosso Meidel Bidelovski, que traz as informações, vai contar do clima, como foi a posse do Augusto Melo. Vou agora... desejar um feliz ano novo pra ele de novo hoje, tá? É. Fica na boa. Eu não desejei ainda, oficialmente. Não, vocês dois não, mas é ok. Feliz ano novo, Meidelino, um grande abraço. Grande abraço, feliz ano novo pra você, pro Mauro pela 4ª ou 5ª vez nos últimos dias. Falo mais com ele que com a minha família nos últimos tempos. E também um abraço ao Zupac, um abraço a todos. Estou aqui no Parque São Jorge, onde aconteceu hoje a posse do 32º presidente da história do Corinthians. Augusto Melo será o presidente no triênio 2024, 2025, 2026. Ele tomou posse no Salão Nobre, aqui do Parque São Jorge, falou em um choque de gestão. Também declarou que a situação do Corinthians é pior do que ele imaginava, tanto financeiramente como administrativamente, e anunciou que o Corinthians vai passar por uma auditoria. Já contratou a empresa Ernst Young, que vai fazer uma auditoria no Corinthians. Foram as declarações do Augusto Melo no discurso de posse dele aqui no Salão Nobre, no Parque São Jorge. Ele também anunciou parte dos reforços do Corinthians para a temporada 2024. Todo mundo esperando o pacotão de reforços do Augusto Melo. Ele, na entrevista, no discurso dele, ele falou em 4 reforços, mas na hora do vídeo foram apresentados apenas 3 reforços. No vídeo foi apresentado o Rodrigo Garro como novo meia do Corinthians, até o Augusto Melo destacando que ele é o bom cobrador de faltas. Também o Palacios, lateral esquerdo, foi apresentado nesse vídeo durante a posse do Augusto Melo, e o Ranieri, que é o volante que também chega para o Corinthians. O Félix Torres, o zagueiro, não apareceu nesse vídeo. Depois a gente foi aí averiguar por que desses 4 reforços ele não estava no vídeo, porque ainda falta alguma documentação para ele ser oficializado como jogador do Corinthians. O Hugo, que foi contratado pela administração passada, o lateral esquerdo, também faz parte do Corinthians, estará no elenco de 2024, mas como foi contratado pela administração passada, não foi anunciado nesta posse do Augusto Melo. Depois desse discurso todo cerimonial, teve uma entrevista
coletiva aqui no teatro, no Parque São Jorge, e também uma entrevista de mais de 1 hora. Ele foi questionado sobre diversos assuntos, principalmente, claro, sobre Gabigol. O Marcos Braz, o vice-presidente de futebol do Flamengo, esteve aqui na posse do Augusto Melo, esteve Jorge, ao lado do Rubão, que agora é o diretor de futebol do Corinthians. Os dois estiveram lado a lado, sentados em uma mesa aqui, acompanhando a posse do Augusto Melo. Eu até tentei fazer uma entrevista ali com o Marcos Braz, mas ele disse que não queria conversar com a imprensa, estava apenas prestigiando a posse do Augusto Melo, e depois ele foi rapidamente embora sem conversar com os jornalistas. E o Flamengo é um assunto também muito pertinente aqui no Corinthians. Primeiro, sobre Gabigol. Foi questionado o Augusto Melo sobre Gabigol e ele disse que o Corinthians já fez a parte dele, já demonstrou ao Flamengo o interesse que tem em contratar o jogador. Neste momento não contaria com uma ajuda externa, o Corinthians, para contratar o Gabigol, e que agora aguarda o Flamengo. Então a gente imagina que agora o Corinthians aguarda um valor que o Flamengo coloque na mesa, por quanto estaria disposto para vender o Gabigol, mas ele pelo menos colocou nesta entrevista coletiva que deu, de certa forma, um prazo para o Flamengo, que agora ele toma posse, que tem essas primeiras 2 semanas aí que ele quer que o Flamengo defina a situação do Gabigol com o Corinthians, porque ele já tem até um plano B, não quis falar o nome, mas tem um plano B, um outro grande jogador que poderia ser contratado se o Gabigol não chegar. Falou também sobre essa possível troca do Corinthians envolvendo os jogadores do Flamengo, o Mateuzinho, também o Thiago Maia vindo do Flamengo para o Corinthians, e aí o Fausto Vera indo do Corinthians para o Flamengo. Ele disse que os clubes têm estreitado relações, têm conversado, não quis também falar em nomes, mas que existem essas conversas entre as diretorias do Corinthians e do Flamengo para ter um negócio envolvendo os jogadores. Também o Gabriel Moscardo, ele foi perguntado na entrevista coletiva, garantiu que mesmo com a cirurgia que o Gabriel Moscardo vai passar no pé esquerdo, o negócio está mantido. Na entrevista coletiva ele também destacou que a apresentação do Gabriel Moscardo realmente foi adiada para a próxima janela de transferências. Depois dessa entrevista coletiva, a gente conversou com o Rubão e ele falou sobre o pagamento. Então o pagamento está mantido, o mesmo parcelamento que estava previsto no negócio entre Paris Saint-Germain e Corinthians. Então o pagamento seguirá da mesma forma. Isso é importante, porque o Corinthians tem muitos pagamentos para fazer agora, tem dívidas e também jogadores que estão sendo contratados. Ele vai passar por uma cirurgia no Catar, o Gabriel Moscardo, depois ele volta para fazer a recuperação no Corinthians e depois de 3 meses, ali por março, ele vai viajar para Paris. E aí ele ficará treinando lá com o pessoal do Paris Saint-Germain, e aí na próxima janela de transferências em junho, então sendo oficializado, apresentado, mas o pagamento, que é um fato importante, segue da mesma forma, a negociação segue em pé com o mesmo formato de pagamento. O presidente também, Augusto Melo, falou sobre o Rojas, né? A situação do Rojas. O Corinthians deve direitos de imagens ao paraguaio. Chegou a se cogitar que ele pudesse entrar na FIFA para rescindir o contrato. Ele e o Rubão disseram que o Corinthians vai conversar, já conversaram tanto com o empresário como com o advogado do Rojas. Espero ter em breve também uma conversa com o jogador para deixar tudo mais tranquilo, tudo acertado com o jogador paraguaio. Em relação a Matheus Bidu, o Goiás também entrou na jogada. O Goiás pode ser o destino do Matheus Bidu, ele pode ser emprestado ao Goiás. Isso que é o novo modelo do Corinthians que foi ressaltado. O Corinthians agora não empresta jogador de graça e continuando pagando salários. Agora o time que quer um jogador do Corinthians tem que pagar os salários e tem que pagar um valor também para o Corinthians nesse processo de empréstimo. Se isso se encaixar com o Matheus Bidu, ele pode ir realmente para o Goiás. E o goleiro Ivan, caminho do Internacional, está tudo certo entre Corinthians e Internacional, para o Corinthians ceder o jogador, e aí o Corinthians ficaria com uma porcentagem maior do Carlos Augusto, do outro goleiro que permanece no Corinthians. Então são as informações, muita coisa pipocando. Augusto Melo disse que teremos surpresas nas próximas 2 semanas, mas 5, 6 contratações, confirmando até esse momento 3 jogadores, tirando o Félix Torres também, que faltam apenas detalhes, e o Corinthians estão prometendo mais 5, 6 contratações nessa posse do Augusto Melo, 32º presidente na história do Corinthians, Edu.
Valeu, Mendel. E a gente vai ver daqui a pouco os melhores momentos da entrevista e ele promete também o maior patrocínio do futebol brasileiro, né? Esse também é uma grande expectativa. Agora, para encerrar com o Mendel, precisamos ter o desejo de bom ano novo do Mauro Naves, que ainda não fez isso. Mendel, muita saúde e alegria nesse 2024. Amanhã a gente repete isso não, tá? Acabou hoje, tá? Porque nós já fizemos isso também no domingo, entendeu? Boa. Fiz o último programa do ano com ele, então... E muito dinheiro no bolso também, Mendel. Abraço, amigo. Isso ele já tem, Um beijo, Um abraço. Pessoal, pula 7 ondas. A gente deseja 7 vezes Feliz Ano Novo entre eu e Mauro Naves. Mais uma vez, reforçando também, Mauro Naves, Feliz Ano Novo pra você. É sempre um desejo bom. É muito bom. Vamos lá. Agora, então é isso, né? O interesse, manifesto do presidente Augusto Melo no Gabigol. O Marcos Braz lá, claro que gera uma expectativa. Vamos ver o que o diretor de futebol do Flamengo falou? Gabigol, tem conversas adiantadas, tá bem... Depende deles agora, né? A gente vem conversando bastante. É um atleta que nos interessa, que eu sempre brinco, né? Tem as nossas características. Estamos aí, né? Já fizemos a nossa parte. A gente sabe que é difícil, é uma contratação. Hoje é um dos melhores jogadores do país. É um ídolo por onde passou. E nos interessa sim, sempre deixei claro. A nossa parte já fizemos, agora depende deles, né? E tá caminhando bem, se Deus quiser. Não, Marcos Braz veio gentilmente representando o Flamengo, o presidente Landim, como veio o presidente do Bahia, como outros presidentes estão aqui, isso é uma forma carinhosa. E eu acho que o futebol daqui para frente ele tem que ter essa integração, tem que ter essa harmonia, assim como eu fui na posse do presidente Marcelo Teixeira, isso é uma satisfação. E a vinda do Marcos Braz puramente foi pelo fato da posse nossa, tudo sob controle. O fato da negociação com o Gabigol, eu conversei com a diretoria do Flamengo, nos interessa, está em tratativa, estamos conversando, vai depender deles, né? É um jogador que não é barato, né? Mas é um jogador que nos interessa, que tem as nossas características, como eu falo, seria um sonho do corintiano. Mas também, se não der certo, a gente sabe que tem as duas possibilidades. Se não der certo, a gente já tem o plano B e C, e a gente está partindo para isso também. Mesmo porque o Corinthians precisa de mais um centroavante também.